Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre a lavagem das fraldas, tá? Existem muitos poréns aí em relação à lavagem das fraldas, né? Eu vou tentar responder, né, alguns mitos que a gente encontra, algumas dúvidas, né, de uma forma geral, e inclusive lembrando, né, que é sempre importante respeitar o que cada produtora indica de como lavagem de fraldas, tá? Porque a produtora é a melhor pessoa para dizer o que você deve fazer para lavar suas fraldas, tá? Porque a produção, por exemplo, nós somos da Belinha Baby, nós usamos um tipo de material, por exemplo, que não pode ir na máquina de secar, né? As nossas capas não podem tá utilizando a secadora, né? Porque acaba estragando o pum. E então é importante sempre pensar, né? Sempre consultar a produtora para saber qual é a melhor forma de lavar as fraldas, tá? Eu acho que tá um pouquinho ruim a transmissão, não tá não? Bom, vamos ver se agora melhora. Espero que o áudio esteja bom, tá? Se não tiver, vocês me avisam, tá? Você pode ter fraldas suficientes para lavar todos os dias ou uma vez por semana, por exemplo, tá? Eu sempre lavei fraldas uma vez por semana, tá? Então eu lavava fralda toda sexta-feira. Então eu tinha capas, tinha produtos suficientes para conseguir lavar as fraldas uma vez por semana, tá? Oi, Rá, tudo bem? Tá? Então, por exemplo, como que eu sei quantas fraldas eu preciso, né? Como eu faço a minha rotina de lavagem? Então, a gente imagina que um bebê use em torno de 7 fraldas por dia, já contando com as fraldas noturnas. Então, por exemplo, se eu quiser ter uma quantidade de fraldas para lavar a cada 2 dias, por exemplo, eu faço a conta de que num dia o bebê vai usar 7 fraldas, no outro dia mais 7, são 14 fraldas. Porém, eu tenho que ter o espaçamento para lavar. Então, eu tenho um dia para lavar. Então, eu coloco mais 7 fraldas, tá? Mais ou menos 7 fraldas, para dar tempo daquelas fraldas que eu coloquei para lavar e continuar usando. Então, se eu quiser um espaçamento a cada 2 dias, eu tenho que ter em torno de 18 a 20 fraldas, tá? Então, num dia o bebê vai usar 7 fraldas, no outro dia mais 7. Eu coloco esse tanto de fraldas para lavar. Então, eu preciso ter mais fraldas para usar nesse dia que tá tendo lavagem, tá? Então, no final das contas, para que eu tenha lavagem a cada 2 dias, eu preciso em torno de 18 a 21 fraldas, tá? O tempo estando bom, né, com bastante sol, seca rapidinho. Só que nem aqui em São Paulo hoje, né? Tá um tempo super ruim. Então, nesses dias ruins, né, de frio, as fraldas demoram um pouco mais para secar. Se eu tenho secadoras de roupa, por exemplo, eu posso secar meus absorventes na secadora, tá? Mas as capas em si, que são essas daqui, né? As capinhas, eu não posso usar secadora. Então, eu só centrifugo elas na máquina e coloco no varal. Mesmo em tempos frios, eu continuo usando. Mesmo em tempos frios, isso daqui seca muito rapidinho, tá, gente? Eu vou abrir pra mostrar pra quem não conhece ainda, tá? Então, eu tenho o quê? Aqui por fora eu tenho um tecido em lycra, tá? Ele tem proteção UV, ela é bem gostosa, o toque é bem macio, tá? Não faz barulho, vocês podem ver, tá? Ó, tá vendo? Não dá nem pra escutar o barulho. Meu microfone tá aqui, ó. Tá vendo? Quase não tem barulho, tá? Essa lycra, ela tem uma impermeabilização aqui dentro, tá? Eu uso um dry fit aqui, que é um tecido que seca super rápido. Então, a fralda vai secar rápido, mesmo em tempo frio, tá? Você coloca no varal, tá ventando, seca super rápido, tá? Então, a capa, a gente não indica colocar na secadora de roupas, tá? Agora, o absorvente, tá? O absorvente que a gente usa, ele pode ser colocado na secadora de roupas, tá? Esse daqui é em faixa, ele demora um pouquinho mais para secar. Então, você centrifuga ele e pode colocar na secadora, ou então deixar no varal, quando estiver quase seco, você coloca para secar na secadora, tá? Ou então este outro aqui, ó, que é o absorvente aberto, tá vendo, ó? Esse absorvente aberto aqui, ele seca mais rápido, tá? Porque quando a gente vai colocar na fralda, a gente dobra ele, né?
Pra formar as camadas, que nesse daqui vai formar 6 camadas, tá vendo? 2, 4, 6. Então, esse daqui vai secar mais rápido, porque na hora de eu colocar no varal, eu coloco ele aberto, tá? Então, em períodos de frio, o ideal é você usar esse absorvente que seca rapidinho, tá? Melhor do que esse. Já já vou falar como a gente faz pra fazer as lavagens direitinho, tá? Sempre lembrando que as orientações que eu vou dar é para as minhas fraldas, tá? Eu indico isso para fraldas de outra produção, vocês verifiquem com a produtora como é que elas fazem, tá? Deixa eu ver, parece que tem perguntas aqui, só um minutinho. Arce Nutri diz que ama nossas fraldinhas, que bom, obrigada, viu? A gente adora saber. Ter o retorno de vocês, o feedback é bem importante, tá? Então vamos lá, falar sobre a lavagem das fraldas, tá? Bom, eu tô com a fraldinha do meu bebê, tirei da criança, vou colocar um absorvente aqui pra vocês saberem, pra vocês verem como que a gente faz, tá? Então eu tirei a fralda do bebê, o absorvente estava aqui dentro, certo? Tá? Então eu tirei da criança, esse absorvente aberto, é o suficiente para uso diurno? Na terapia? Sim, tá? Um absorvente desse daqui aberto, tá? 6 camadas é suficiente para usar durante o dia. Se quiser usar à noite, ele também pode. Aí a gente indica colocar um de faixa junto, tá? Ó, para usar à noite. Ai, eu tô balançando tanta câmera, vocês vão ficar zonzos, que eu já tô ficando, tá? Então a gente indica enrolar um absorvente junto, tá vendo? Tá? Aí dá pra você usar à noite também, tá? Porque a combinação de absorventes vai de cada um, né? Cada um usa de uma forma. Eu gostava muito de usar essa combinação, tá? Então eu usava esse de 6 camadas, tá? Deixa eu dobrar aqui pra ficar legal, tá? Eu usava esse aqui de 6 camadas, aí eu colocava uma faixa aqui, ó, uma faixa aqui e dobrava, tá vendo? E aí eu usava à noite. Tranquilo, dá pra usar a noite toda sem problema, tá? E não precisa adquirir absorventes pra noite. Você pode usar com os que você tem durante o dia, tá? Bom, a fraldinha, vamos falar de lavagem, tá? Senão eu fico falando aqui, né? Não paro de falar. Ó. Tá? Então aqui, ó, eu tirei a fralda do meu bebê, tá? Então digamos que eu tirei da criança. O que que eu faço? Eu tiro o absorvente aqui de dentro? Não, eu deixo o absorvente do jeitinho que tá. Do jeito que eu tirei, se for xixi, eu fecho a fraldinha aqui, ó, sabe? Eu dou uma emboladinha nela assim, tá? Fez a bolinha da fralda, eu coloco num balde, tá? Num balde seco, sem água. É o balde só para armazenar a fralda, tá? Eu pego, fiz a troca, fecho assim a fraldinha, tá vendo? Eu dou uma emboladinha nela e coloco no balde. Por que eu não tiro o absorvente daqui? Porque o absorvente, ele tá protegido pela capa, tá? Porque se eu deixar esse absorvente aqui dentro do balde, por cima aqui, tá vendo? Eu posso manchar a minha fraldinha, tá? Então, o ideal é você deixar esse absorvente dentro da fralda, tá? Do jeito que você trocou a criança, você deixa aqui dentro, tá? O absorvente. Isso pra caso de xixi. Aí vocês estão perguntando, e cocô, né? Como que a gente faz? Deixa eu voltar meu absorvente aqui dentro, tá? Bom, criança fez cocôzinho? Se for cocô molinho, crianças até 6 meses de idade faz cocô bem molinho, né? Você abriu a fraldinha, tá o cocôzinho aqui dentro, certo? Se você tiver aquela duchinha higiênica do banheiro e quiser, tá? Você pega a fraldinha assim, ó, tá vendo? Segura a fraldinha aqui, pega aquela duchinha de higiênica e tira a pastinha de cocô daqui, tá? Com um pouquinho de água, é só pra tirar. Tirou, fecha a sua fralda, tá? Tirou, fecha a sua fralda e coloca lá pra armazenar no balde, tá? Se não quiser fazer isso, não precisa. Eu nunca fiz, eu nunca usei ducha higiênica. Eu tirava do bebê, o que que eu fazia? Eu fechava aqui a fraldinha, tá? E colocava direto no balde, armazenava para lavagem. No momento em que eu posso armazenar essas fraldas aqui até 5 dias na semana, tá? Tirei as fraldinhas lá do balde e vou lavar, eu pego o meu baldão tampado, tá, gente? É sempre o balde com tampa.
Então eu armazeno minhas fraldas lá por 3, 4, 5 dias, depende da quantidade de fraldas que eu tenho, tá? Eu pego aquele balde, levo na lavanderia pra lavar. Aquela fraldinha de cocô, o que eu faço? Eu posso tirar o cocô daqui e jogar na privada, porque vai estar uma pasta dura. Então as fraldinhas de cocô eu posso jogar todo o cocô na privada. Com o auxílio de um jatinho de água, eu tiro os resíduos que ficarem, tá? Tiro o absorvente e coloco na máquina pra lavar. Tá? De xixi, eu tiro o absorvente e coloco na máquina para lavar. Antes de iniciar a lavagem, tá? Eu encho a máquina, faço uma batida na máquina, solto aquela água que é para fazer uma pré-lavagem nas fraldas, tá? E aí sim eu inicio minha lavagem completa das fraldas. Deu para entender? Tá? Então eu faço uma pré-lavagem na máquina mesmo. Ah, mas e se eu quiser fazer uma pré-lavagem no tanque? Posso? Pode, tá? Você pode fazer uma pré-lavagem no tanque. Então, antes de você iniciar a sua lavagem completa na máquina, você vai lá e faz uma lavagem no tanque. Aí você faz a mesma coisa, né? Tira o absorvente de dentro, faz uma pré-lavagem no tanque das fraldinhas, tá? Pra tirar a parte mais suja da fralda e coloca tudo na máquina pra lavar, tá? Botou tudo na máquina pra lavar, absorvente, fralda, se tiver liner pode colocar lá pra lavar, saquinho, tá? Pode colocar tudo pra lavar na máquina junto, tá? Colocou seu saquinho pra lavar, põe tudo pra lavar, enche a máquina de água, dependendo do tamanho da sua máquina, né? Se for de 8 quilos, 10 quilos, 12 quilos. E a quantidade de sabão, qual é a quantidade de sabão? Você vai pegar, vai ler a instrução de uso do sabão, e se no sabão estiver falando, você vai usar meio copo, você vai usar 2 medidas, vai usar 3 medidas, o que o fabricante de sabão pedir para você usar, você vai usar na sua máquina, tá? Então, para 8 quilos de roupa, você vai usar X quantidade de sabão. Então, use a mesma quantidade, tá? É importante usar a quantidade certa para que suas fraldas fiquem limpas, porque as fraldas são uma roupa suja, tá? Uma lavagem pesada, é roupa suja. Então não adianta você usar metade da quantidade de sabão ou uma colherzinha de sopa de sabão. Não, gente, usa a quantidade certa. Porque se você não fizer isso, suas fraldas vão ficar fedidas. E aí você vai querer colocar tudo quanto é tranqueira nas tuas fraldas para limpar, tá? É importante colocar a quantidade certa de sabão, tá? Sempre a quantidade certa. Não use alvejante, não use pinho-sol, não use limpeza de piso para lavar fralda. Não precisa nada disso, não precisa usar shampoo. Não é necessário, tá? Se você lavar suas fraldinhas certinhas, você não vai precisar de utilizar esses recursos todos que o povo usa por aí, tá? Então, use sabão na quantidade certa, faça um pré-enxágue nas suas fraldas. Então, antes de iniciar, né, a lavagem normal, faça um pré-enxágue, seja na máquina, tá? Pegando uma quantidade de água na máquina, deixa dar uma batida e solta aquela água, e aí sim você reinicia a sua máquina com sabão e usa, tá? Ou então você faz um pré-enxágue no tanque mesmo. Eu fazia muitas vezes no tanque. Então no tanque mesmo eu já fazia um pré-enxágue rapidinho, colocava todas as fraldas na máquina, e era muita fralda que eu fazia, porque eu lavava uma vez por semana. Então a cada máquina lavada eram 50 fraldas, então era bastante fraldas, né? Então eu fazia um pré-enxágue rapidão e colocava tudo na máquina e lavava, tá? Mas o que eu posso colocar para auxiliar o uso, né? Para deixar as fraldas mais cheirosas, por exemplo. Quiser usar algum tipo de essência, você pode usar. Coloca umas gotinhas de essência, né? Sei lá, essência de essência de bebê, né? Que ele tem o meu bebê, né? Se quiser comprar uma essência e usar na lavagem, pode. Quiser usar o óleo, a gente recomenda esse óleo essencial, tá? Melaleuca, né? Pode usar, a gente tem inclusive lá na loja, tá? 5 gotinhas desse óleo, tá? Em cada lavagem, de 3 a 5 gotinhas. Se for uma quantidade pequena de fraldas, 3 gotas, né? Acima de 12 quilos na máquina, 5 gotinhas, tá? Rende bastante esse óleo, ele deixa um cheirinho bom, ele é antibactericida, tem bastante agentes, é 100% natural, então você pode utilizar ele, tá? Outro recurso que você pode usar,
Você pode, se quiser acrescentar um pouco de bicarbonato para lavar suas fraldas, você pode. Então, a cada lavagem você colocar 2 colheres de bicarbonato, já ajuda na lavagem, tá? Para quem quiser, eu usava assim, uma vez por mês eu usava bicarbonato, tá? Vamos falar de lavagem profunda das fraldas, né? Muita gente pergunta sobre as lavagens profundas, né? Ah, eu tenho que ferver os absorventes, eu tenho que fazer o quê, tá? A lavagem profunda que a gente indica uma vez por mês, ou quando você sentir necessidade de fazer uma lavagem mais profunda nas tuas fraldas, você lava a fralda normalmente, que nem eu falei até agora. Em vez de colocar no varal as fraldas, você lava novamente. Então, você vai fazer uma lavagem dupla, tá? Então, terminou de lavar, enche a máquina e faz tudo de novo. Então, isso é uma lavagem profunda que a gente chama, tá? E auxilia bastante, tá? Uma vez por mês ou a cada 50 dias, mais ou menos, 45 dias, você faz uma lavagem profunda nas suas peças, tá? Quando você achar que precisa, você faz, tá? As fraldas, tirou da máquina, vai pro varal, tá? Não precisa passar ferro nas fraldas, tá? A gente não indica usar ferro, porque quando você usa ferro de passar aqui nesse tecido, o tecido começa a ficar meio fechado, tá? Ele começa a impermeabilizar. Você queima a fibra do tecido com ferro. Queimou a fibra do tecido com ferro, ele para de absorver o xixi, tá? Então, não faça isso, tá? Não tem necessidade nenhuma de passar suas fraldas, tá? E, inclusive, as capas, se você passar, você vai estragar, tá? Porque elas vão queimar e você vai estragar suas capas, tá? Não tem necessidade nenhuma de passar ferro, tá? Usar ferro, tá bom? Bom, então era isso que eu queria falar pra vocês sobre a lavagem. Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, tá? Deixa a sua dúvida registrada aqui que eu respondo, tá? E eu espero que tenha ajudado bastante as dúvidas em relação à lavagem, né? Que a gente tenha tirado. E lembrando sempre que é bem importante a gente perceber o que a gente vai usar para lavar as fraldas, tá? Cuidado! Tem muita gente indicando um monte de produto de limpeza para fazer lavagem das fraldas. Essas fraldas vão em contato com o bumbum do bebê, tá? Produtos químicos não são fáceis de tirar do tecido. Às vezes a gente fala assim, mas eu enxaguei bastante, tá? Mas enxaguar bastante, o que é enxaguar bastante para um residual químico, tá? Então não existe fator de segurança, tá? Então você colocou um produto, um desinfetante nas tuas fraldas, a gente não sabe dizer quantos enxágues você precisa para tirar o residual químico das suas fraldas. Então toma cuidado, use somente produtos que são realmente para lavar roupas, tá? No caso, sabão. Não utilize o que o pessoal fala por aí. Cuidado, tá? Prestem bastante atenção. A ideia de quando a gente fala de usar fraldas de pano é justamente para que a gente evite químicos na pele da criança. A maternoterapia tá dizendo, me ajudou muito, estou pesquisando para aderir às fraldas ecológicas. Eu espero que você consiga aderir às fraldas e que tenha bastante sucesso com o uso, tá? A gente tem tido bastante retorno de pessoas que têm gostado bastante. E aquela coisa, a dica que eu posso te dar, quanto menos melhor, né? Tá? Principalmente com a lavagem. Outra coisa que perguntam muito é em relação a pomadas, né? Se é necessário usar pomadas, se eu não posso usar pomada anti-assaduras, tá? Vou aproveitar e vou responder aqui também, tá? A pomada anti-assadura, a gente usa numa criança justamente porque quando a gente faz uso de fralda descartável, a fralda ela aquece muito a criança e a criança vai suar, tá? E quando essa criança soa, ela vai soltar o líquido, né? Vai soltar o suor. E o gel da fralda vai entender que aquilo é xixi. Então, o gel vai puxar aquele líquido, tá? E puxa com bastante força, tá? A reação química é muito alta. Então, o que acontece? Essa reação começa a queimar a criança, tá? E aí começa a aparecer as assaduras. Então, para que isso não aconteça, a gente coloca bastante pomada na criança, tá? Passa bastante pomada. Para quê? Para que a fralda não puxe essa assadura, tá? Então,
É meio que assim, né? Eu sei que o químico vai puxar a umidade da pele, então eu vou colocar pomada para que a pele se mantenha úmida e não cause assaduras. Então é por isso que a gente usa a pomada, tá? Então a gente vai usar a pomada justamente para isso, para que quando a fralda descartável puxe essa umidade, não cause assadura. Quando a gente usa fralda de pano, a gente não tem esse problema, porque a pele da criança vai se manter úmida, tá? A gente não usa químico nenhum para que faça esse processo de sugar o xixi. O que vai sugar o xixi é o tecido que vai sugar, tá? Então não existe a necessidade de usar uma pomada para evitar uma assadura, porque não vai ter uma assadura, tá? O que pode acontecer? Por exemplo, a criança, ela tá nascendo um dentinho. Então, por exemplo, né, tá nascendo um dentinho do bebê. Então, nesse período, a urina, ela fica muito ácida. E quando a urina fica ácida, pode queimar um pouquinho a pele da criança, tá? Ou então, tomou a vacina. Então, a vacina faz com que a criança tenha um processo químico muito forte. E nesse processo químico, o cocô e a urina vai acabar saindo ácido. Então, essa questão fisiológica da criança pode promover uma assadura, tá? Então, nesses momentos, a gente fala para que passe um óleo no bumbum da criança. Tem pomadas que são pomadas bem naturais. A mãe árvore mesmo tem umas pomadinhas, tá? A gente tem na nossa loja esse tipo de pomada que são pomadas 100% naturais. Então, você vai passar essa pomada na criança, no bumbum do bebê, para proteger justamente esse movimento, né? Então, o bumbum tá ácido, o xixi tá ácido, então quando o xixi entrar em contato com o bumbum, para que não aconteça assadura, tá? Então, as pomadas são utilizadas, no caso, quando a gente usa fralda ecológica, é justamente nesses momentos, tá? São momentos raros. Eu tive uma pomadinha para minha filha hoje já tá com quase 3 anos, a mesma pomada eu usei durante 1 ano e meio, né? Então eu usava somente em momentos que eu percebia que poderia ocorrer um vermelhinho ali, né? Cuidado também com lencinhos umedecidos. Lencinhos umedecidos também podem causar assaduras, porque a criança pode ter uma certa alergia de algum composto químico do lencinho, e conforme você passa, aquele composto químico vai ficar na pele do bebê, e então pode causar uma assadura. Então, às vezes você pensa que a assadura é por causa da fralda, é por causa de dente que está nascendo, às vezes é por causa do lencinho, tá? Então, se quiser mudar a ideia de lencinho, você pode fazer seus lencinhos em casa mesmo, tá? Um composto de água com óleo de amêndoa, óleo de coco, e usar ele para fazer a higienização da criança. Também é bem simples, mais natural, né? A gente acaba utilizando uma forma mais natural de higienizar a criança, tá? Então, quem preferir usar o óleo de coco, óleo de amêndoa, óleo 100%, qualquer tipo de óleo, em vez de usar o lencinho umedecido. De repente, colocar um pouquinho de shampoo de bebê junto, se quiser deixar com um cheirinho, né? E usar essa solução para limpar o bebê. É super funcional. Eu usei muito na minha filha, praticamente só usei isso. Eu nunca comprei lencinho para higienizar a Isabel. Ela nunca teve assadura, tá? Quando a gente usa, então, a fralda ecológica, não tem necessidade nenhuma de usar pomada, a não ser nesses casos que eu disse pra vocês, né? Num processo fisiológico natural da criança. Mas se eu precisar usar, eu posso usar? Pode usar. O ideal é que o bumbum com a pomada não entre em contato direto com a fralda, porque vai manchar a fralda, tá? Pode manchar um pouquinho. Eu tive umas fraldas da Isabel, quando eu usei pomada natural, acabou dando uma manchadinha aqui, ó, sabe? Tipo aqui onde fica o bumbum, deu uma manchadinha. Mas assim, conforme eu fui lavando a fralda, essa mancha saiu, tá? Sem problema nenhum, faz parte, tá? Aí se você quiser, você pode colocar um paninho pra não manchar, tá? Mas faz parte, gente. Eu acho que quando a gente faz uso prolongado de um produto, sempre vai acontecer algum porém, né? Então, deu uma manchinha, não tem problema. Outra coisa, falando em manchas, né? Sobre lavagens ainda, a mancha de cocô de recém-nascido, né? Porque recém-nascido faz aqueles cocôs, são assim, explosivos, né? Pode ficar amarelinho a fralda? Pode ficar. A gente usa esse dry fit, que chama dry fit colmeia, tá? Ele não adere muito a manchas, tá? Então as manchas, então é muito difícil manchar esse dry fit. Mas pode acontecer? Pode acontecer, tá? Aconteceu alguma mancha? Coloca no sol, o sol tira, tá? O sol tira. Então, deu uma manchinha na sua fralda,
estende assim viradinho pro sol, tá? E o sol vai tirar a mancha. Ah, mas é uma mancha muito, muito forte. Passa um sabãozinho, coloca um sabãozinho no lugar da mancha e deixa ele lá no solzinho, tá? E depois você lava normal e sai a mancha, tá? E se não sair, não tem problema, mancha não é sujeira, tá? Continua usando e conforme você for lavando e for colocando no sol, quando você perceber, aquela mancha sumiu, tá? Minha filha desfraldou agora com 2 anos e meio. As fraldas, elas estavam todas branquinhas, tá? Até algumas que tinham manchado quando ela era recém-nascida, as manchas depois de 2 anos sumiram, porque 2 anos lavando acaba sumindo mesmo, né? Tá bom? O dry fit pode ir direto ao bumbum do bebê? Pode, tá? Esse dry fit pode ir direto sem problema nenhum, tá? Olha, gente, nesse tempo todo produzindo fraldas, eu tive apenas uma criança que teve alergia às fraldas ecológicas mesmo, tá? E a gente ainda não sabe se foi com as minhas fraldas que teve reação alérgica ou se foi com outros tipos de fraldas, porque essa mãe também usava várias fraldas importadas que tem vários tipos de materiais diferentes, né? Tem carvão de bambu, tem vários tipos de tecido que as fraldas importadas trabalham, né? E a gente nem sabe o procedimento desses tecidos, né? Aqui as fraldas que a gente trabalha são com tecidos nacionais, onde a gente procura saber o máximo possível a procedência desse tecido. Quando a gente importa esse tipo de tecido, a gente não sabe dizer qual é o procedimento que eles usam, tanto para armazenamento como para fabricação, o que eles usam nesses tecidos, né? Bem ou mal, aqui no Brasil a gente consegue ter um retorno melhor da produção, tá? Então, esse caso que a gente teve de alergia, eu também não sei dizer se foi do nosso tecido ou se foi da mistura de usar vários tipos de tecidos, ou o que pode ter acontecido. Mas mesmo assim, essa mãe continuou usando as fraldas, porque ela usou um lencinho aqui por dentro, tá? E manteve o uso das fraldas normalmente, tá? Então, assim, 4 anos praticamente produzindo, somente um caso de bebê. Então, assim, a questão de reação alérgica é muito baixa, tá? Que tecido pode ser do lenço para higienizar? Olha, a gente vende na loja lencinhos para higienização da criança, tá? A gente usa o Melton com uma camada de Microsoft, tá? Ele tanto pode ser usado para higienizar a criança, como para colocar aqui para facilitar a retirada de cocô, tá? Então é esse tipo de lenço que a gente vende. Você pode utilizar para fazer a higienização da criança, tá? Mas existem outras opções. Você inclusive pode comprar aquelas fraldas Cremer, sabe, do mercado que vende normalmente. Você pode cortar elas, né? Cortar em 4, né? Fazer Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Então você tem a fralda Cremer, corta ela assim, manda fazer bainha e usar como lenço, tá? Super funciona, é ótimo. Então numa fralda você consegue fazer uns 8 lencinhos, tá? Você pode usar, o que mais? Tecido algodão mesmo, tá? Você pode comprar tecido de algodão e fazer aquelas tricolines básicas, sabe? Que a gente encontra fácil em loja de tecido. E você pode fazer seus lencinhos. Então praticamente qualquer tecido que seja algodão, você consegue fazer lencinhos e usar em casa, tá? Aí limpou a criança, coloca naquele seu balde que você tem que armazenar as fraldas e deixa lá. No dia de lavagem, joga tudo na máquina para lavar. Super simples, né? Tá? Quero fazer em casa esses paninhos. Ou você diz os absorventes? Se for os absorventes, pimentel, né? Pimentel, Sharon Pimentel, tá? Se for para fazer os absorventes, esse tecido a gente costuma comprar direto da fábrica, porque ele avulso é bem caro, tá? Dá para fazer também em casa. Outra coisa que a gente fala para os clientes que eles podem fazer para aumentar a quantidade de absorvente deles e que ajuda bastante é pegar uma toalha que já esteja gasta em casa, uma toalha de banho, cortar em formatos e fazer seus absorventes em casa também. Dá para fazer, funciona. Não tem a mesma absorção que esse que a gente usa, mas dá para usar também, tá?
então toalha. Ah, e toalha de banho também dá pra fazer lencinhos, tá? Se você tiver uma toalha de banho, aquela bem mais velhinha, você corta ela, manda fazer bainha e usa como lencinho. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tá? Então, em relação a fazer absorventes, também é super simples, tá? Se você não quiser, se quiser fazer reforços, né? Que a gente chama de reforço, né? Então, de repente, eu tenho só absorvente assim, faixa, dá pra fazer reforço com toalha de banho, tranquilamente, tá? Dá pra fazer, certo? Mais alguma dúvida, gente? Quer tirar alguma dúvida? Aproveita, tá? Ah, outra coisa, quando a gente deixa armazenadas as nossas fraldas dentro do balde, tá? Aquele balde que a gente coloca todas as fraldas sujas, sobe um cheiro muito forte, porque você vai fechar o balde e é um cheiro bem forte de amônia. É tipo como se fosse, lembra aquele Ajax que a gente usava? Né? Que eu nem sei se tem mais no mercado aquele Ajax. Então, Ajax era por amônia, né? Então vai subir muito aquele cheiro de amônia, tá? Não se assustem, não ache que seja ruim, porque é bom que a amônia das fraldas saia do tecido, tá? É uma forma também de melhorar, de sair o cheiro, né? E aquela amônia, inclusive, ela espanta bichinhos, tá? Então, no seu balde onde você guarda a fralda, você pode ver que não vai, se o balde estando fechado, né? A amônia do tecido vai evaporar, tá? Justamente para espantar bichinhos. A natureza sabe, ela sabe o que faz, né? Ela já coloca bastante amônia na nossa urina, que é justamente para que não junte bichinhos, né? Tá? Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Nossos produtos a gente tem lá na nossa loja, belinhababy.eco.br. Ficou com alguma dúvida? Quer alguma live específica sobre alguma outra questão sobre fralda ecológica, absorvente feminino? É só deixar a ideia aqui pra gente que a gente faz, tá? Então coloquem as dicas do que vocês querem que a gente venha aqui falar ao vivo pra vocês, que a gente vem e faz, tá bom? Tem mais um produto, mais uma pergunta. Vi fraldas modelo A, vocês têm? Não, a gente não trabalha com esse modelo, que seriam as fraldas que já vem com absorvente costurado, né? Então, você tem a fraldinha aqui, tá? Então, você tem a capa e a ideia é que venha absorvente costurado aqui, tá? E aí, na hora de lavar, você já tá tudo junto, né? Que a ideia da Aero é tudo junto, né? Então, a gente não trabalha com esse tipo de fralda, tá? A diferença é essa, que o absorvente vem aqui costurado. Então, ao invés de você colocar o absorvente, você vem. Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de fralda, porque eu acho que cada mãe tem a sua ideia, cada família tem a sua ideia de absorvente, né? Tem gente que gosta de colocar 2 absorventes, 3 absorventes, às vezes 1 absorvente, né? Então, eu deixo livre as fraldas, né? Para que a gente insira o absorvente. E outra questão que eu acho bem importante é a higienização. É mais fácil você tirar um absorvente e higienizar, né? Do que você higienizar com o absorvente aqui preso, grudado, né? E outra coisa, para secar, também é bem difícil, né? O absorvente tá aqui grudado, né? Então, para secar a fralda é mais difícil, né? Eu, particularmente, acho mais difícil, tá? Secar a fralda com o absorvente aqui grudado. E, de repente, você precisa da sua capa, a sua capa já tá seca, mas o absorvente já tá molhada, aí você não consegue usar a fralda, né? Você não vai conseguir usar essa peça, vai ter que esperar tanto a capa como o absorvente. Então, de repente, você precisa colocar isso daqui na secadora, né? E você não consegue colocar na secadora porque ele tá grudado aqui na capa e a capa não pode ir na secadora, né? Então, é bem difícil. Então, por isso que a gente prefere ter nossa produção com absorvente sempre separado, tá? Porque a gente já viu feedbacks, né, de outras empresas que trabalham e que as mães, no geral, não gostam por causa disso, né? Você não tem a praticidade, né? A única praticidade dessas fraldas que vem tudo junto é porque vem tudo junto, né? Você não precisa inserir o absorvente aqui, né? E outro, o absorvente vai em contato com a pele, né? E aí as mães precisam do quê? Colocar uma outra faixa aqui de Microsoft para que tenha a camada seca, né? Porque esse dry fit aqui, ele deixa a camada seca no bumbum do bebê, né?
E se eu deixar meu absorvente aqui, o Melton, ele tem camada molhada, tá? Ele dá a sensação de molhado na pele. Então, muitas mães não gostam, né? Eu também não gostava dessa ideia na minha filha, né? Então, por isso que a gente acaba fazendo separado, né? Então, tem os pós e os contras, né? E colocando na balança, a gente achou melhor não fazer, tá bom? Então tá, gente, se tiver alguma outra dúvida, pergunta aqui pra gente que a gente responde, tá bom? Beijinho, até a próxima, que eu espero que seja rapidinho. Tchau, tchau!